Vamos abrir apenas um versículo como introdução, depois eu vou em Hebreus 13. Jeremias capítulo 8, versículo 7, que nos diz, Jeremias 8, versículo 7, até a cegonha no céu conhece as suas estações, e a rolinha, a andorinha e o grou observam o tempo da sua migração, mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. E Hebreus capítulo 13, que nos diz assim a partir do verso 1, seja constante o amor fraternal, não se esqueça da hospitalidade, pois alguns praticando-a, sem o saber, hospedaram anjos. Lembre-se dos presos, como se estivesse na cadeia com eles, dos que sofrem maus tratos, como se vocês mesmos fossem os maltratados. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito conjugal sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Que a vida de vocês seja isenta de avareza. Contentem-se com as coisas que vocês têm, porque Deus disse, de maneira alguma deixarei você, nunca jamais o abandonarei. Amém, aleluia. Assim afirmemos confiadamente, o Senhor é o meu auxílio, não temerei o que é que alguém possa fazer. Verso 7. Lembrem-se dos seus líderes, os quais pregaram a palavra de Deus a vocês. E considerando atentamente o fim da vida deles, imitem a fé que tiveram. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Verso 17. Obedeça aos seus líderes e sejam submissos a eles, pois zelam pela alma de vocês, como quem deve prestar contas. Que eles possam fazer isso com alegria e não gemendo, do contrário, isso não trará proveito nenhum. Versículo 23, saibam que o irmão Timóteo foi posto em liberdade. Se ele vier logo, irei vê-los na companhia dele. Saúdem todos os seus líderes, bem como todos os santos. Os da Itália mandam saudações. Amém. Esse versículo que li me chama extremamente a atenção e também me reporta a peregrinação do povo de Deus, especialmente na segunda metade do primeiro século, porque houve uma grande dispersão. Jeremias está falando da parte do Senhor, que de alguma forma os animais, nesse contexto, os pássaros, eles tinham mais discernimento do que o próprio povo de Deus. Eles conheciam as estações da natureza e eles sabiam a hora que tinham que migrar para outra região para fugir do inverno, que poderia poupar a fertilidade e a procriação. Eles sabiam fugir dos predadores, eles sabiam migrar para o lugar mais quente para proteger os seus filhotes. Eles seguiam o instinto da vida. Não havia uma lei física, uma lei externa, um método, mas havia uma lei, digamos, orgânica, seria a lei da vida. Se você vê os pássaros migrando, que coisa maravilhosa. Alguns inclusive alternam a questão da liderança, mas eles andam totalmente em sintonia, e isso representa a ordem de vida e obediência que eles têm ao Criador. Eles não conheciam a lei de Moisés, não seguiam os profetas, não tinham o templo, não tinham o culto, nem a liturgia, nem os oráculos, não tinham nada. Mas eles viviam uma vida que adoravam a Deus e eles obedeciam a Deus no seu estilo de vida. E Deus está reclamando, Ele também fala isso em Isaías capítulo 1,
quando diz que o boi conhece o seu possuidor e o jumento a manjedoura do seu dono, mas o meu povo Israel não me conhece. Quando Jesus também nasceu, Maria o deitou numa manjedoura. De alguma forma, aquele lugar que era dos animais, ali havia mais sensibilidade do que a liderança do povo de Deus quando Jesus nasceu. Os escribas e fariseus conheciam de mente, de memória, a lei e os profetas, mas o seu coração não estava fervoroso, servindo o espírito da profecia. E eles não visitaram o Senhor quando ele nasceu. Os pastores sim, e os magos do Oriente. Ou seja, os animais tiveram mais sensibilidades, mais humildade, para perceber os arranjos do Senhor e seguir o Senhor. E essa é uma reclamação dos profetas, quando de alguma forma obstinada, eles estavam se aferrando a um estilo de vida cuja obra de Deus se tornou o sistema judaico. E embora eles seguissem a lei, não conheciam o espírito da lei, embora valorizavam o templo, eles não entendiam que aquilo era uma tipologia ao verdadeiro templo. E mesmo quando perseguiram Jesus, eles disseram que eram discípulos de Moisés, sendo que Moisés era só um tipo de Cristo. Então o povo de Deus se tornou um povo apostatado e cego, usando as próprias coisas de Deus. Porque eles não conheceram o tempo da sua visitação, o tempo de migração espiritual. E é interessante que a única forma da igreja prosperar e avançar, que aprendemos nesses últimos 2000 anos de história da igreja, é quando ela entende o seu tempo de migração espiritual e ela se permite ser conduzida pelo Espírito Santo a levar ela de estágio em estágio, ou de odre em odres novos, conforme o Senhor vai derramando o seu vinho e avançando a revelação da sua palavra. Embora a sua palavra seja única e absoluta e nada se acrescenta depois que o cânon foi fechado com o livro do Apocalipse, a revelação da palavra é cumulativa. E por muitas vezes, na história da igreja, a igreja migrou de uma estação de glória de verão para o inverno de apostasia e morte espiritual. Quando eles perderam a direção do Espírito Santo, quando eles perderam liderança espiritual, quando eles abandonaram, digamos, a essência da palavra de Deus. E isso deve servir de alerta para nós, que nós devemos procurar diante do Senhor ter essa sensibilidade espiritual para entender a estação que nós estamos e do que e para que o Senhor quer nos fazer migrar espiritualmente. Quando você olha o livro de Hebreus, o seu contexto foi um pouco antes do ano 70, porque o escritor deixa evidente que o templo ainda estava erigido, ele não havia sido destruído. Foi no ano 70 que o imperador Tito invadiu Jerusalém e cumpriu a profecia que o Senhor falou, que não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derribado. E ele disse que isso aconteceria, a destruição de Jerusalém, porque, segundo o Evangelho de Lucas, eles não reconheceram o tempo da sua visitação. Isso está no capítulo 19 e o capítulo 21, quando diz: ai de vocês, Jerusalém, vocês apedrejam os profetas e matam os que são enviados. Isso ele também fala em Mateus. Quantas vezes eu quis ajuntar vocês como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas, vocês não reconheceram. Então a casa de vocês vai ficar deserta. E Lucas, narrando, ele diz que o Senhor, vendo Jerusalém, ele chorou, porque eles não sabiam o que seria a sua paz, porque eles não reconheceram o tempo da sua visitação. Então Jerusalém seria destruída. Eles não reconheceram o tempo da sua migração espiritual. E que lição seríssima é isso. Por volta do ano 63, Nero incendiou Roma. E aquele povo de Deus que vivia na Itália, eles se tornaram o bode expiatório. Segundo os historiadores, haviam pelo menos 14 bairros. E 10 entre eles foram completamente incendiados e 4 foram poupados. Foi uma estratégia política daquele louco Nero. Então ele arrumou um bode expiatório que foram os cristãos. Então os cristãos passaram a ser terrivelmente perseguidos. Provavelmente esse é o contexto do capítulo 18 de Atos,
quando Paulo encontra judeus que foram expulsos de Roma, e ele se associa a Priscila e Ágapo. Priscila e a Áquila, perdão. Então foi um tempo terrível de perseguição. Ali também algumas cartas são escritas. Pedro fala para não estranhar aquele fogo ardente que estava se alastrando entre eles. Como um profeta, ele já presumia que isso iria acontecer. Então, meus queridos, foi um tempo de terrível perseguição ao povo do Senhor. No começo do livro de Atos, alguns judeus creram no Senhor, e eles eram tanto cristãos quanto judaizantes. Eles participavam das pregações apostólicas de Pedro e dos demais companheiros, mas também assistiam ao templo. Eles poderiam estar nas casas partindo pão e fazendo as suas refeições, mas eles também acudiam aos sacrifícios. Eles seguiam tanto os sacerdotes como a liderança apostólica. Até então, o judaísmo era uma religião oficial aceita por Roma. Mas quando Paulo e os demais começaram a pregar que Jesus Cristo é o Senhor, eles não serviram os seus deuses pagãos. E eles começaram a zelar pela pureza moral, sexual, fugindo da idolatria e levando uma vida moralmente correta com a sua esposa, e os jovens mantendo a sua castidade. E o estilo de vida que eles viviam em santidade, isso começou a afrontar o estilo de vida desenfreado que Roma e o Império Romano estabeleceu em toda a sua liderança. Os cristãos começaram a ser perseguidos. Muitos cristãos foram espalhados, assim são escritos Tiago, as 2 cartas de Pedro, as epístolas gerais, e assim se encontra o livro de Hebreus. Agora, muitos desses leitores, se não todos, que o autor está escrevendo, eles eram hebreus, de descendência judaica, e alguns que conheciam muito bem o pano de fundo da religião judaica. E a maneira mais fácil para você não ser perseguido seria voltar ao judaísmo. E essa é a grande tentação que esses cristãos estavam passando nessa época. Você nega o Senhor, nega o sacrifício do Senhor e volta para tudo aquilo que era sombras e figuras do Antigo Testamento. Não sabemos quem é o autor, se o Espírito Santo não declarou quem é. Às vezes é difícil entender por que os homens gastam muito tempo estudando e tentando provar que foi Paulo, Lucas, Apolo ou qualquer um outro. Mas ele não quis mostrar quem era. Mas a evidência, o chamamento maior do livro de Hebreus é a superioridade do nosso Senhor. Ele é maior. E esse termo superior a maior aparece pelo menos 13 vezes, mostrando que ele é maior do que os anjos. Ele é superior a Moisés. Ele é superior a Arão, com um sacerdócio da ordem de Melquisedeque muito superior. Ele é superior a todas as coisas. Ele é o verdadeiro sacrifício e ele é o verdadeiro sacerdote e sumo sacerdote. Ele é o apóstolo da nossa confissão. E nós somos chamados nessa carta aos Hebreus para ouvir o Filho. Embora Deus outrora falou aos pais de muitas formas pelos profetas, nos últimos tempos nos falou pelo Filho. Ele é a expressa imagem do seu ser. Ele é Deus com Deus. E muitos cristãos estavam sendo seduzidos a voltar para trás, para não serem perseguidos. Era um tempo terrível. E agora o autor está escrevendo para eles e ao mesmo tempo está lamentando que muitos deles já deveriam ser mestres, mas precisavam de que alguém lhes ensinasse os elementos centrais ou básicos da fé, ou os rudimentos da fé cristã. E dentro de tudo aquilo que ele vem falando, nós temos 5 exortações seríssimas nessa carta. Ele termina o capítulo 13 dizendo que a natureza dessa epístola é exortação, e pede para eles acolher essas palavras que brevemente ele escreveu, mas são palavras de exortação. E nesse contexto de migração, viria o Espírito Santo apontando que a perseguição seria maior, porque o templo seria destruído. Aquelas profecias de Jesus de que Jerusalém seria pisada até se completar
a plenitude ou o tempo dos gentios estava para acontecer. E eles iam precisar viver, aprender a viver seguindo o Espírito Santo, amando uns aos outros e vivendo uma vida, vamos dizer, num tempo extraordinário que fugiria, obviamente, de uma vida religiosa ordinária. Muitas coisas o escritor deixou para nós. Nós não estamos vivendo um tempo de perseguição, pelo menos aqui no Brasil, embora a revista, o Ministério Portas Abertas, alertam que pelo menos cristãos estão sendo terrivelmente perseguidos em 50 países. E alguns desses países estão aqui na América do Sul. Devemos estar atentos ao trabalhar do Senhor, os alertas que o Espírito Santo faz na palavra de Deus, que apontam para o tempo do fim. Com meu amigo Jamê Nobre, sempre que possível a gente conversa e tem comunhão. Ele tem viajado para muitos países, é um irmão mais velho. Ele conversando e lidando com irmãos em Nova Zelândia, diz que foram separados recentemente 200 pastores, 200 anciãos ou presbíteros, porque a igreja já não poderia estar num grande lugar, vivendo a sua forma ordenada, e eles agora foram esparramados por muitos lugares, e passaram a viver em casas, em montanhas, em lugares, em guetos, em esquinas, em apartamentos, em salas, em prédios, em estações. Nós temos encontrado que, de alguma forma, o Espírito Santo quer despertar o povo de Deus a voltar ao ministério do Espírito Santo, a voltar a uma vida profunda com Deus, a voltar a uma vida que eduque o seu ouvido a escutar o Senhor e consiga se adaptar honrando Cristo, seja em quaisquer circunstâncias sobrevierem a nós. Mas se nós seguimos uma vida religiosa, nos contentando com reuniões ordinárias, no lugar santo, no dia santo, para ouvir um líder santo, nós poderemos ser pegos de surpresa. Não sei se vocês já observaram ou se já aconteceu com vocês, pelo menos eu gosto muito de observar. Se você for num zoológico ou visitar lugares que tem pássaros, você vai encontrar que aqueles animais, ainda que são selvagens por natureza, eles perderam o seu instinto selvagem, muitos deles. Alguns, se abrir a jaula, nem sequer eles saem mais, porque aqueles que falaram que amavam os animais, castrou deles esse instinto selvagem. Quando aqueles pássaros escutam os seus parentes voando e cantarolando, chamando para seguir, as suas asas estão atrofiadas. Eles não conseguem voar. Ainda que eles queiram, eles não conseguem voar. Fico imaginando, nos meus momentos de pensamento livre, um leão saindo para caçar e o filhote fala: hoje eu vou com o Senhor. Não, filho, é muito perigoso. Melhor você ficar em casa com a mamãe. E a mamãe está indo caçar, e às vezes o pai fica em casa, mas o menino nunca tem oportunidade. Os pais estão sempre protegendo ele, até que ele vai crescendo, 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 e ele não sabe caçar. Seus dentes estão moles, suas garras não são afiadas, seus músculos não estão desenvolvidos, e só lhe resta viver confinado, sendo alimentado. Os maus líderes fazem assim com o povo de Deus. As pessoas estão assentadas há 1 ano, 2, 10, 20, 30, 40 anos ouvindo sermões. E eles não sabem testemunhar de Jesus, não sabem pregar o Evangelho. Tem medo de expulsar demônio e não tem fé que Deus possa curar os doentes. Nós temos um estilo de vida congregacional como igreja que, conforme já mencionei, talvez terá que cumprir o que Charles Spurgeon orou certa vez: ó Deus, envia-nos uma chuva de santa desordem. Porque ele, no final da vida dele, ele percebeu que o povo se tornou uma liturgia vazia, congregacionalista, mas sem esse instinto, ou esse espírito selvagem, entre aspas, que é aquilo que aconteceu em Atos 2, um vento impetuoso que encheu o cenáculo onde eles estavam, e línguas de fogo foram repartidas sobre eles,
E eles se levantaram e começaram a pregar o Evangelho. E viveram uma vida poderosa, mesmo debaixo de perseguição que irromperam naqueles dias. Isso é muito sério. A liderança não pode ser os tratadores de animais num zoológico. Seu chamado não é domesticar o Espírito Santo ou temer o avivamento. Não é atrofiar os membros. Um dos segredos de grandes homens na história da igreja é que eles começaram a pregar e testemunhar do Evangelho assim que se converteram. Que coisa linda quando uma criança nasce e ela chora. E se não chora, os pais se preocupam e os médicos também. Mas quando começa simplesmente a tentar falar as primeiras palavras, os pais param para ver. Tem 8 meses, 7 meses, 1 ano. Alguns demoram mais, outros começam mais cedo. Se tiver numa casa cheia de adulto, uma criancinha começar a falar as primeiras palavrinhas, certamente a atenção vai voltar para as crianças. Por que na igreja a atenção é voltada para os maiores e para os líderes e os mestres, e nós não criamos um ambiente onde os mais novos devam testemunhar e falar das suas experiências sobrenaturais com Deus? Nós deveríamos considerar essas coisas, que assim como os pais ensinam as crianças a falar, os mais velhos deveriam reduzir muitas das vezes o seu tempo para poder abrir espaço, seja reuniões caseiras ou públicas, a menos quando são reuniões extraordinárias do Ministério da Palavra, como é esse momento, mas deveria se criar meios para que os novos também participem e testemunhem, e haja ministração de fé das obras extraordinárias que Deus tem feito na vida daqueles que receberam o Evangelho. Que maravilha, né? Jesus expulsou 7 demônios de Maria Madalena e todo mundo ficou sabendo. Muitas coisas que ele fez, as pessoas passaram a testemunhar imediatamente e inflamou fé naqueles que estavam ouvindo. Talvez a geração dos mais novos hoje é que vão ensinar as gerações dos mais velhos, porque os mais velhos se tornaram tão ortodoxos, tão litúrgicos, tão corretos, tão teólogos, que sufocaram o ministério do Espírito Santo e as experiências extraordinárias com Deus. Nós vivemos um tempo que eu não tenho dúvida de que migrações espirituais estão acontecendo em alguns lugares, inclusive avivamentos. Mas ao nosso contexto, nós devemos considerar o que Deus está fazendo hoje conosco. Não consigo apontar tudo. Também não sou o próprio Espírito Santo, mas nós observamos algumas coisas. E nós devemos estar encorajados e felizes com o que Deus está fazendo aqui no Rio de Janeiro e cidades ao redor. Que alegria, que tempo maravilhoso, que comunhão extraordinária as irmãs tiveram hoje. Mais de 100 irmãs, pelo que fiquei sabendo. Em pleno calor de quase 40 graus, talvez a sensação térmica deva ser 42, 45. Para mim é 60, 70. Eu estou quase crendo em purgatório. Estou derretendo de suar. Sou um carioca que saí do Rio, quando chego aqui meu Deus. Só o Senhor para fazer isso. Irmãos que andaram 2 horas, 2 horas e meia ou mais, e estão vindo todos os dias, tendo comunhão, dormindo em lugares simples, enfim. Só o Senhor para fazer isso. E esse é um momento muito especial, que nós devemos valorizar que o Espírito Santo está fazendo algo novo. E nós devemos orar para que não atrapalhemos o que o Senhor está fazendo, mas possamos confirmar e apoiar. Isso nos faz lembrar o que Jesus falou para Nicodemos: o vento sopra para onde quer, você ouve sua voz, escuta o seu som, mas não sabe de onde vem nem para onde ele vai. E assim serão todos aqueles que nascerem do alto ou do Espírito Santo. Ou seja, a obra do Espírito Santo é uma obra que nós não poderemos controlar. Nós poderemos colaborar e proteger do inimigo e da carne com a graça de Deus, mas ele que precisa começar, suprir e avançar, e se quiser terminar também os avivamentos. Que bom que é isso, que possamos alimentar
o que o Senhor está fazendo. Mas com esse pano de fundo e com essas percepções, lembrando do livro de Hebreus, você imagina como seriam os líderes morrendo? Porque Nero pendurava os líderes cristãos e muitos cristãos em postes, untavam ele com óleo e tacava fogo, especialmente à noite. Era a maneira dele expressar sua autoridade diante dos seus súditos e inimigos. Muitos cristãos foram entregados às arenas dos leões, aos touros ou à espada. Como aquela igreja, e quantos irmãos mais novos deveriam prosseguir naquele período? João foi o último apóstolo a morrer, e ele entregou as suas últimas palavras. Eles não teriam mais aqueles apóstolos pioneiros, mas teriam a unção do Espírito Santo, como ele diz, vocês têm a unção do Santo que vai permanecer com vocês. E ele dá conselhos para aqueles irmãos prosseguirem. E como nós precisamos de irmãos assim, que nos aconselhem, nos ajude a não temer, mas ser cheio do Espírito Santo e servir a Deus em qualquer situação e contexto que nós tivermos. E esse autor, na carta aos Hebreus, depois de toda a grandeza da sua carta, ele agora aplica lições extremamente práticas nesse capítulo 13. Ele apresenta a galeria da fé no capítulo 11, o nível mais alto no capítulo 12, mostrando que Jesus é esse monte santo. E agora ele vai nos encorajar com aplicações muito práticas para nós, assim como fora para eles. Em primeiro lugar, verso 1, seja constante o amor fraternal. Uma igreja, uma assembleia que perde esse requisito básico que é o amor, está fadada ao fracasso. Não importa o tanto de coisas venhamos aprender, Deus é amor. O amor é que nos leva a servir com a motivação correta. O amor é que nos guarda e nos blinda do orgulho, da altivez, da competição, da amargura, da desavença, do fuxico. O amor é que nos leva a repartir os bens e a servir os santos. O amor nos leva os mais velhos a serem pais e as irmãs mais velhas a serem mães. É o amor que leva o jovem a ouvir o conselho dos mais velhos. É o amor que nos mantém unidos. É o amor que nos leva a morrer e sacrificar a vida uns pelos outros. Quando se abandona o primeiro amor, até o Senhor fica do lado de fora. Quando se abandona o amor, dizia Tozer que se o Espírito Santo sair da igreja, provavelmente 95% das coisas continuariam sendo feitas da mesma forma e ninguém perceberia. Em muitos lugares, quando falta o amor, a obra de Deus é deixada de lado. E as pessoas usam a igreja apenas como mais uma entidade ou meio de satisfação própria. O homem é o centro. As mensagens são praticamente psicologia, seus líderes são coaches e são mensagem de apoio moral, autoajuda. Que o Senhor nos guarde, porque num tempo de adversidade é o amor que vai nos levar a cuidar uns dos outros. E um dos sinais de liderança é manter o povo de Deus amando, cuidando. Não é o quanto se aquilo está certo ou está errado, mas é o quanto de motivação de Cristo temos ou não. Porque muitas das vezes, por falta de amor, ferimos, matamos, dividimos, nos agredimos. O que seria um casamento sem amor? Seria uma arena de gladiadores. O que seria uma igreja sem amor? Esse foi o problema que aconteceu em Corinto, e esse tem sido o problema que aconteceu ao longo da história da igreja em muitos lugares. Todos já ouvimos falar da história dos Irmãos Unidos, e devemos tocar nisso com muito temor por nós mesmos. Eram gigantes nas doutrinas, mas eram pequenos em relação ao amor. A espada era afiada, mas cortava também os corações e feria os cordeiros de Deus. Faltava uma bacia com água e uma toalha para enxugar os pés. Os grandes mestres foram os causadores das maiores divisões. A falta de amor
pode ser um problema terrível para a liderança. Talvez a liderança vai arrumar mais problema na igreja do que os próprios hereges. Porque a heresia você consegue dissecar ela pela doutrina. Mas uma personalidade arrogante, dominadora, ela manipula pessoas. Ela escraviza pessoas. Ela castra o direito dos cristãos pensar, refletir e decidir pela verdade. Toda iniciativa seja sinônimo, será comparada como sinônimo de rebelião. E além da democracia, começa a haver a burocracia. Você não pode visitar pessoas. Você não pode cuidar de pessoas. Você não pode tomar iniciativas. Seria um ato de rebeldia. Você tem que buscar uma liderança como se ele fosse um executivo de uma empresa. Isso não é esse o parâmetro e o comportamento da igreja, irmãos. O Espírito sopra onde quer e usa quem Ele quer, do jeito que Ele quer. E que Deus faça que seja assim. Como disse Spurgeon, uma chuva santa de desordem, como aquele avivamento que aconteceu em Ezequiel 37, onde houve muito barulho, porque os ossos estavam fora de lugar, e o Senhor foi os colocando no lugar até se levantarem como um grande exército. Nesse sentido, a função dos presbíteros e dos líderes é apoiar os cristãos, é encorajar os cristãos, é zelar para que a glória de Deus seja o foco, a palavra seja a autoridade maior e todos sejam inflamados para servir. Amem uns aos outros, porque se não houver amor, seremos como um sino de bronze. Não adianta falar com erudição se o coração está petrificado. Que Deus tenha misericórdia de nós. Mas era o amor que ia levar esses cristãos a servir uns aos outros, e alguns foram espoliados dos seus bens. Inclusive ele vai dizer no versículo 2, não se esqueça da hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem saber, hospedaram anjos. Lembrando de Gênesis 18, falando de Abraão. Se a sua casa é para você somente, e não para servir a Deus, para que essa casa? Perdeu o sentido maior. É claro que a casa é uma representação da nossa casa celestial, mas o autor está dizendo que surgiriam perseguições, e já estava acontecendo isso. Agora esses cristãos deveriam acolher uns aos outros, especialmente aqueles obreiros que viajavam. Na época não tinha pousada e hotel, como hoje somos fartos, mas eles aprenderam a acolher e a hospedar. E que coisa boa é quando nós abrimos a nossa casa, porque amamos os irmãos, e porque sinônimo de igreja é família, sinônimo de igreja não é reunião, sinônimo de igreja é comunhão. Nós podemos sentir saudade uns dos outros, querer estar junto, querer compartilhar. É claro que o amor também corrige, o amor educa, o amor não nos leva a abusar uns dos outros e dos bens uns dos outros. O amor, ele corrige e nos leva à simplicidade e à educação, inclusive. Lembre-se dos presos, como se estivesse na cadeia com eles, dos que sofrem maus tratos, como se vocês mesmos fossem os maltratados com eles. Se não houver amor, fugiremos de notícias de perseguição de cristãos. Deus me livre de ouvir essas coisas. Oramos para que Deus envie missionários, desde que não sejam nossos filhos. Isso é a falta de amor. Porque não entendemos que o maior posto que um homem, um ser humano pode ter nessa terra é ser um homem chamado ao ministério. Isso é mais elevado do que qualquer cargo executivo. Quando provocaram o Billy Graham se ele poderia ou se concordaria em concorrer com a presidência, ele disse que não iria se reduzir a tal ponto diante do santo chamamento que ele teve ao ministério. Agora, irmãos, hoje há irmãos perseguidos. Por pelo menos 3 ou 4 anos estamos servindo irmãos na Venezuela, onde literalmente eles passam fome. Morreu recentemente um. São os nossos irmãos. Não faz muito tempo, o governo fechou os motores que bombeavam a água para a cidade, e um obreiro, um amigo meu, ele foi internado porque ele pegou aquela doença
do rato, porque ele bebia a água da chuva. Tinha que esperar chover para pegar a água que escorria nas ruas, e eram lugares muito pobres, e havia xixi, havia urina de rato, e por 2 vezes esse irmão foi internado, e ele foi enviado para casa para morrer, porque não havia medicamento. Seu filhinho, com 7, 8 anos, estava com os olhos virando, assim, batendo, de fome. Os últimos 4 anos nós temos contribuído com alguns irmãos para ajudar os nossos irmãos na Venezuela. Houve um período que o salário era R$30, o equivalente ao nosso salário, que você não come um bom hambúrguer hoje com alguma bebida. Mas isso lá é assim. Também lidamos com irmãos em Cuba, e lidamos com irmãos em outros lugares, e sabemos de irmãos em outros lugares. Isso ainda não chegou aqui, e queira Deus que nunca chegue a tal ponto aqui. Mas essa é uma realidade que nós precisamos orar pelo povo de Deus, e precisamos orar pelo nosso país para que Deus intervenha. Recentemente mudou o governo na Colômbia, e temos amigos por lá. Algumas coisas têm mudado. A Colômbia também aparece na zona de risco, onde há perseguição nas matas entre Amazonas e Colômbia. São os nossos vizinhos. E temos lidado com irmãos em vários lugares, mas não precisamos ir para outros países. Nós temos irmãos carentes no Nordeste, no Norte e em tantos outros lugares. E ele segue dizendo: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito conjugal sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros, ainda nesse tempo de adversidade que eles viviam. O autor está dizendo que não era uma licença para imoralidade, promiscuidade, adultério. Pelo contrário, ele está dizendo que seja venerado entre todos o leito sem mácula. Maridos e mulheres deveriam viver uma vida santa em sua vida íntima, e os jovens deveriam fugir da promiscuidade. Mas no nosso tempo, a família tem sido ridicularizada. Hoje é praticamente um assunto de chacota em muitos lugares. Estamos vivendo um tempo de erotização, promiscuidade, pornografia. É muito raro na sociedade não encontrar crianças numa faixa de 8 para 12 anos, eu estou falando de estatística, que já não tem envolvimento com pornografia via internet, celulares e redes sociais. E segundo estatística, de cada 3 cristãos, 1 é viciado em pornografia. Uma coisa terrível, danosa, tem acontecido em nosso tempo. O índice de adultério nos Estados Unidos, até pouco tempo atrás, entre cristãos e a sociedade, era praticamente a mesma coisa. 40% dos pastores tiveram relação extraconjugal. O índice de jovens também que mantinham relação sexual antes do casamento, a diferença não era muito diferente da sociedade em relação aos cristãos. Por quê, irmãos? Porque, de alguma forma, apesar de ser um país cristão, e muitos obreiros terem passado por ali, ao mesmo tempo se tornou um país que abandonou a consagração, a pureza, o fervor espiritual. E aí vem o perigo de doutrina correta e coração apostatado. A Europa se tornou totalmente secularizada, humanismo e ateísmo, de maneira que aqueles grandes templos, grandes cidades onde tivemos os grandes pregadores, como Charles Spurgeon e outros, hoje se tornaram teatros, discotecas e coisas piores. Que coisa terrível tem acontecido. E nós devemos temer essas coisas. Por isso precisamos nos voltar fervorosamente ao Senhor e orarmos para que Ele envie trabalhadores para a sua seara. Aqueles que são pais devem orar muito pelos seus filhos, porque Deus quer que sejamos um povo fiel a Ele, mesmo num tempo de terrível adversidade. Talvez hoje temos muito mais necessidade de ministério voltado para a família, ministério voltado para os casais. Precisamos ter curso de noivos. Antes dos jovens quererem se casar, eles precisam ser preparados para o casamento, porque muitas coisas erradas aprendemos no mundo e não fomos preparados. Fomos preparados para qualquer universidade, faculdade, para dirigir, para qualquer coisa. Mas para o casamento, às vezes, achamos que é uma mágica. E não é. Deus sabe
do que estamos falando. Em Montemor temos essa prática, que se alguém vai se aproximar um do outro com essa intenção de um relacionamento para casamento, a gente aconselha os pais, ainda que somos poucos, mas temos ministrado cursos para jovens. E também temos trabalhado com jovens. Teremos, se Deus quiser, uma conferência próxima sobre família. Já estão convidados, dia 1 a 3 de setembro. Teremos um encontro, possivelmente o tema será avivamento e família. César Coneglian vai nos ajudar sobre o assunto de família. Porque infelizmente se desassociou o avivamento de família, e às vezes o estilo de cristianismo vivido tem sido um dos maiores danos à família cristã hoje, se essas coisas não forem pautadas com a palavra de Deus. Precisamos de um avivamento dentro das nossas casas. E nós que somos pais sabemos que é uma obra que só o Senhor pode fazer. Eu preparei uma mensagem e não tive condição psicológica e espiritual para terminar, que o tema seria algo como aos pais de filhos desviados. Isso já deve ter uns 5 anos, até hoje eu não preguei essa mensagem. Porque eu sou pai de 3 filhos, de 3 filhas. E isso não é simplesmente um ensinamento. Se Deus quiser, iremos falar em algum momento, mas nós não sabemos, de fato, a dor terrível e tremenda e as batalhas que enfrentamos com os filhos que não estão caminhando no Senhor. E nós precisamos orar muito por isso. E ter compaixão daqueles irmãos que têm esse tipo de crise. Uma vez um presbítero querido, amigo meu, procurou o Jamê Nobre, um homem muito maduro, e ele estava muito angustiado, pensando até em parar o ministério, porque o seu filho se desviou da fé e se tornou alguém com uma vida moralmente muito inadequada. E o Jamê perguntou para ele, quem foi o pai de Adão? Ele parou, pai de Adão? É porque tem um evangelho que diz que Deus é pai de Adão. É mesmo, Deus é o pai de Adão. Eu falei, pois é, e Adão, infelizmente, ele se desviou lá no Éden. Deus foi o culpado? Ele deixou de ser Deus santo? Ou ele continuou o seu propósito? Claro que depois se matou um cordeiro e Adão foi vestido, creio que representa a redenção. Mas quantos pais não vivem sob condenação de olhos críticos e não espirituais, e pessoas que não têm experiência nessa área? Alguns nem filho têm, outros têm filho pequenininho e vivem uma vida marginalizada porque eles têm crise na família com seus filhos. Então, queridos, esse é um assunto muito sério. Nós devemos valorizar muito a questão da família, valorizar essa questão do casamento e essa questão da pureza, aqueles que são solteiros, porque esse tempo que nós estamos vivendo, como Satanás tem trabalhado para destruir o testemunho do Senhor, e uma das formas mais eficazes hoje é através da tecnologia, do celular, da televisão. Talvez os filhos não estão frequentando lugares terríveis, mas os lugares terríveis chegaram até ele quando os pais dão um celular na infância das crianças, elas estão nos seus quartos trancados com seu Wi-Fi ligado. Que Deus ajude a cada um de nós. Que a vida de vocês seja isenta de avareza. Meu Deus, em pleno período sob perseguição ou pré-perseguição, o autor está dizendo, não se agarre às coisas desse mundo. Trabalhe, mas não trabalhe tanto ao ponto que você não tenha tempo para servir o Senhor. Prospere, mas seja um mordomo. Tenha coisas, mas não deixe as coisas ter você. Ou seja, não seja dominado por essas coisas. Faça o dinheiro trabalhar por você, para você ter mais qualidade com a sua família, de tempo, de comunhão e de serviço ao Senhor. Não seja avarento a tal ponto que você não contribua com a obra de Deus. Porque infelizmente esse é um dos problemas. Essa questão da mordomia financeira. O Senhor atenta para tudo isso. Quando houve a grande perseguição, várias perseguições no primeiro século, muitos irmãos perderam tudo. E nós devemos temer que sejamos tão pobres, tão pobres, tão pobres, que a única coisa que temos seja o dinheiro, mesmo que seja pouquinho, porque às vezes não temos essa riqueza de honrar o Senhor e servir o Senhor com os nossos bens.
E eu gosto quando o Evangelho mostra Jesus perto do gasofilácio, e são alguns relatos que mostram que ele transitava por ali, porque ali representava de fato o que eram os homens. E ele viu aquela viúva pobre dando uma oferta. E diz que ela deu mais do que todos aqueles outros, embora sendo rico. Lutero dizia que a última coisa a se converter no homem é o seu bolso. E a maneira que lidamos com o dinheiro vai determinar a nossa relação com Deus. Na verdade, é o dinheiro também que determina o quanto nós lidamos com Deus ou com o espírito desse mundo. Seja a vossa vida, o vosso costume, isento de avareza. Contentem-se com o que vocês têm, porque Deus disse: de maneira alguma deixarei você, nunca jamais o abandonarei. Assim afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei o que é que alguém me possa fazer. E agora, de alguma forma, ele entra no versículo 7, que para mim é o ponto que eu queria realmente também ressaltar. Lembre-se dos seus líderes, os quais pregaram a palavra de Deus a vocês. E considerando atentamente o fim da vida deles, imitem a fé que tiveram. É interessante como a Bíblia fala para a gente lembrar de algumas coisas. O Senhor estabeleceu a ceia como um sacramento e disse: façam isso em memória de mim. Lembrem-se de mim, porque nós somos fáceis de esquecer do essencial. Paulo falou a Timóteo: lembre-se de Jesus Cristo. Mas está falando para um coobreiro, porque é possível que a gente venha se lembrar de Jesus Cristo enquanto estivermos fazendo a obra. Quantos estão num ativismo tão grande no ministério que não tem tempo de oração? Ou quantos entraram em assuntos tão especulativos nas Escrituras que já não pregam ou não falam mais do Evangelho? Lembre-se de Jesus Cristo. E a Bíblia fala muito de lembrar. E aqui o autor está dizendo algo. Lembrem-se dos seus líderes, os quais pregaram a palavra de Deus a vocês. Nós temos uma tendência muito grande de sermos seduzidos por novas lideranças. Claro, quando que Deus envia nova liderança, para a gente é uma dádiva, e ele orou para que Deus envie trabalhadores para a sua seara. Mas esse era um tempo também que muitos falsos profetas e apóstolos estavam surgindo. E como é fácil que a geração mais nova, porque aqui provavelmente está transitando entre a segunda e a terceira geração da igreja, pudesse renunciar ou esquecer dos primeiros pais que pregaram o Evangelho e abraçar agora o gnosticismo, o judaísmo, a cabala e tantas outras heresias que estavam surgindo naquela época. Eu nunca mais esqueci que um amigo meu contou um fato real que aconteceu na Europa. Construíram um grande zoológico, colocaram vários tipos de animais e criaram estufas gigantes para ele se habitar ali, como se fosse o seu habitat do seu país de origem. E compraram vários filhotes de elefantes que eram lindos, mansinhos, as crianças podiam subir. Seria uma das maiores atrações daquele zoológico na Europa. Mas em poucos dias esses animalinhos, esses animais tão lindos, tão queridos, se tornaram tão selvagens, começaram a destruir tudo. As pessoas ficaram com medo de ir no zoológico e levar os seus filhos. Então chamaram os peritos, veterinários, gente da zootecnia, examinaram todo o possível, o clima, a comida, a água, a ração, a temperatura, a saúde, tudo que você puder imaginar, tudo estava perfeito. Não diagnosticaram nada, o porquê daquele ambiente tão selvagem. Alguém informou que havia um senhor que não era culto, não era um doutor, mas entendia de elefantes. Ele sabia lidar com os elefantes. Ele não só estudou sobre os animais. E ele aceitou o convite e foi lá. E quando ele chegou, realmente está tudo perfeito. Falou assim: mas cadê os pais dos elefantes? Como assim os pais dos elefantes? Estão na África. Falou: não, vocês fizeram a única coisa que vocês não poderiam fazer. É a única coisa. E esse é o motivo dos filhotes estarem tão selvagens. Nunca separa os pais dos filhos. A estabilidade dos filhos está em olhar os pais estáveis.
Se eles tiram os olhos dos pais, então eles vão manifestar o seu lado selvagem. Isso é só uma ilustração desse texto. Quando a geração mais nova, esquece dos irmãos pioneiros, aqueles que pregaram a palavra de Deus e de alguma forma acha, inclusive, que pode seguir sem eles. Essa geração se torna selvagem, em pouco tempo ela se divide e gera muitos danos aos seus companheiros e à igreja. Nós precisamos cultivar um espírito de humildade e de valorizar o conselho dos mais velhos. Talvez aqueles que já são bem mais velhos, seu ministério hoje não seja estar à frente, nem sequer ser um presbítero atuante, mas seja alguém nos bastidores aconselhando e apoiando os mais novos a desenvolver o seu serviço. Isso seria fruto de maturidade, mas a geração dos mais novos não ousar dar um passo adiante quando algo extraordinário acontecer, sem tomar conselho com os mais velhos. Claro, no dia a dia as coisas básicas sigam adiante, já está tudo claro, mas acontecem coisas que nós precisamos ouvir a experiência dos mais velhos. Esse texto parece presumir também que alguns deles já haviam morrido. Eram os pais que pregaram o evangelho, embora alguns possivelmente estavam vivos. E agora está dizendo para considerar atentamente o fim da vida deles e imitar a fé que eles tiveram. Ou seja, como foi a piedade desses homens, o caráter desses homens, não apenas a sua mensagem, mas o seu estilo de vida, a maneira humilde e responsável que ele desenvolveu o seu serviço. Isso deve ser imitado, mas não devemos esquecer da geração dos mais velhos e valorizar os nossos pais espirituais. Tem alguns salmos que falam da responsabilidade dos pais contar as histórias dos feitos de Deus à próxima geração, porque senão essa próxima geração se torna selvagem, quebra o seu vínculo cultural, geracional, e eles vão perder a sua herança de legado e vão assumir característica de um legado de uma outra geração que não conheceu o Senhor, como aconteceu no tempo de Josué e depois no tempo de Juízes. Versículo 17, que nos diz: obedeça aos seus líderes e sejam submissos a eles. Enquanto o versículo 7 falam de possíveis pais que já morreram, ou os velhinhos que ainda estão vivos, e eles se tornam esses elefantes nessa metáfora, cujo papel principal é manter a estabilidade dos mais novos. Às vezes temos que ler alguma coisa dos mais velhos. Mas o versículo 17 está apontando aqueles pastores, aqueles líderes que estão atuando no meio do rebanho. E você tem que ter muito cuidado com esse discurso. Nós somos submissos a Deus, mas não somos submissos aos homens. Às vezes honramos homens que já morreram, mas não conseguimos honrar aqueles que estão nos pastoreando entre nós. Essa submissão é falsa. Alguém que não se sujeita àqueles que Deus colocou para representar a Ele, não são submissos a Deus. Isso é uma falsa submissão. E nós temos encontrado esse evangelho progressista em nosso tempo, que tem alguns tipos de ensinamento tão romantizado, mas que não poupa o rebanho. Não temos líderes, não temos pais espirituais, não temos mestres, não precisamos de ministério da palavra. A igreja é orgânica, ela é livre, não precisa de dia, nem horário, nem de ceia, nem de batismo. O batismo é espiritual. Quando comemos uma pizza e uma Coca-Cola, assistindo um jogo ou um filme, isso é a ceia. Você já ouviu esse tipo de coisa? Provavelmente. Essa é a geração que está sendo moldada por um falso evangelho. E nós temos que ter muito cuidado com isso. Paulo alerta que haveriam comichões no ouvido, as pessoas não iam dar ouvido à verdade, iam querer ouvir mestres segundo as suas próprias concupiscências. Quantos já não honram mais a fidelidade conjugal? Tem líderes que falam que se você não é fiel com seu cônjuge, você é livre para casar de novo, porque o importante é você ser feliz. Deus não chamou você para tristeza. E que o jovem não deve manter a sua castidade,
ele é livre para ter uma vida sexual fora do casamento, que Deus conhece a sua necessidade. Irmãos, esses são espíritos enganadores. Precisamos honrar o Senhor de todas as formas. Que terrível! Uma vez eu recebi um amigo, 42 anos, filho de fazendeiro, classe média alta, olhos verdes, 1,80 m, bonito. Gerson, preciso conversar. Veio de um outro estado, me abraçou, chorou muito. Ele falou, olha, eu tenho um problema, que eu não sei se é um problema. Se eu ver um carro, um poste, um cachorro e uma mulher nua, para mim é a mesma coisa. Eu não tenho nenhuma atração sexual. Não sinto nada. Estou com 42 anos e aonde eu vou, os irmãos querem arrumar casamento para mim. E eu não consigo reunir em lugar nenhum. Você imaginou isso? A Bíblia fala, Jesus falou isso em Mateus 19. Há eunuco que nasceu eunuco. Há eunucos que se fizeram eunuco por amor ao reino, e há eunuco que os homens fizeram eunuco. Ele parece que nasceu assim. É uma coisa que a ciência explica ou vai diagnosticar. Mas o que essa sociedade fala? Olha, se você passou de 20, 25, 30, meu Deus, se você é mulher, quem sabe você está inclinada para o outro lado. E o homem seja florzinha. Ô irmãos, isso não pode estar na igreja. Paulo disse que quem casa faz bem e quem não casa faz melhor. Então isso é um espírito mundano, esse tipo de, às vezes, brincadeira, mas que empurra as irmãs solteiras e os irmãos, e às vezes as viúvas e os viúvos ou os solteirões, a entrar num relacionamento para ele fugir desse bullying ou dessa crítica. E nós devemos ter muito cuidado com isso. E eu tinha amigos próximos da cidade dele. Uma vez eu viajando, falei para os amigos, não desse detalhe dele, mas que era um irmão que procurava lugar para reunir. Quantos anos ele tem? 42. Mora assim, em tal lugar. Tá bom. Na hora a irmã falou assim, nossa, ele vai dar um casal perfeito, vai dar um par perfeito para a irmã, que é uma juíza de classe média alta. Eu falei, meu Deus do céu. Isso é real. Temos que ter cuidado com essas coisas, irmãos, para não tomar a forma desse mundo. Então o texto segue dizendo, obedeçam aos seus líderes e sejam submissos a eles, pois zelam pela alma de vocês como quem deve prestar contas, que eles possam fazer isto com alegria e não gemendo, do contrário, isso não trará proveito nenhum para vocês. Temos falado várias vezes sobre o ministério pastoral nessa semana. O Pablo falou algo sobre isso hoje, nos outros dias temos compartilhado. Mas aqui nós temos uma dupla responsabilidade. Porque se por um lado é a responsabilidade de irmãos que têm um encargo pastoral, os presbíteros, apacentar, alimentar, proteger o rebanho, por outro lado, como fazer isso quando as pessoas propositalmente não querem se submeter? Elas são polêmicas, elas são arrogantes, elas têm uma opinião acima da palavra de Deus. É como essa geração de que alguém que vai na oficina e já fala para o mecânico tudo que o carro tem porque ele consultou no Google. Ou vai no médico e fala para o médico, não, eu tenho isso. E o médico... Hoje está difícil você ajudar as pessoas porque o seu Google tem resposta para tudo. Hoje as pessoas estão deixando de ouvir os líderes que Deus lhes deu para ouvir mestres cibernéticos. A congregação dele é cibernética, é virtual. Às vezes aparece na reunião, mas não tem compromisso nenhum. E isso é uma decadência do cristianismo atual. Infelizmente, quando surgem crises no casamento ou na família, ou qualquer tipo de crise, esses mestres cibernéticos nem sabem que você existe. Não podem fazer nada por você. Então esse texto está falando para nós, obedeçam aos seus líderes, aqueles que Deus colocou, e às vezes são homens simples, mas eles têm encargo, eles têm a unção, eles têm a responsabilidade que Deus lhes deu. Nós precisamos voltar a esse princípio da palavra de Deus, porque no meio dessa migração que eu comecei a falar no começo, uma das responsabilidades
E um dos sinais de que alguém de fato é um líder espiritual é que ele consegue enxergar além do que o rebanho está enxergando. Ele consegue manter o foco do rebanho em Cristo e conselhos de sabedoria para como a gente ajudar as pessoas a encontrar a vontade de Deus no meio da crise. Não adianta ser um grande mestre quando vem a crise e nós não sabemos lidar com o rebanho. E quantos na história levaram o rebanho a fazer coisas que a situação dos irmãos pioraram muito mais do que encontrar uma solução espiritual. Obedeça os seus líderes. Então surge uma pergunta: quem são os seus líderes? Ah, mas a minha Bíblia não fala líderes. Não tem problema, a palavra no grego, hegemonai, ela significa pastores, chefes, guias, líderes. Tem um sentido de presidente ou de presidência. Você pode escolher o adjetivo que você quiser. A única coisa que você não pode é ter a pretensão de encontrar uma desculpa para você viver uma vida que não cultiva a submissão espiritual. Não é um princípio de assenhoramento, manipulação, autoritarismo sobre o rebanho, mas é um meio que Deus estabeleceu para sermos alimentados, protegidos e cuidados. Não havendo sábia direção, você lembra o que acontece? O povo cai. Precisamos de direção, de liderança sábia. E quantas vezes tem ocorrido terríveis transtornos nas igrejas do Senhor, porque falta liderança espiritual com responsabilidade. Não são aqueles líderes que nós escolhemos que nos parecem serem melhores. São aqueles que o Espírito Santo levanta. E aí nós temos níveis de liderança. Podemos ter um pastoreio apostólico, são aqueles irmãos que Deus envia às igrejas para nos ajudar. Seu encargo maior seja com os presbíteros, pastorear os presbíteros e os pastores, e dar rumo e confirmar as igrejas e manter a doutrina. Temos os pastores locais, que têm a responsabilidade com o rebanho como assembleia. E temos aqueles pastores no sentido mais orgânico, de que um encoraja o outro. Isso está aberto para irmãos e irmãs, quando nós alimentamos e cuidamos uns dos outros. Como Deus é bom, obrigado, irmão, e nos enche de amor e de cuidado, que eles possam fazer isso com alegria e não gemendo. Do contrário, isso não lhes trará proveito nenhum, porque eles vão ter que prestar contas diante de Deus. Então agora mostra que naquele dia nós vamos compreender que nós temos algumas esferas de serviço. Jesus tinha uma esfera ou um núcleo restrito, que são os 12, mais Betânia e alguns outros. Essa é a Assembleia de Jesus. Ainda que ele transitava em Jerusalém, e quando ele ressuscitou, disse Paulo em Coríntios 15, haviam cerca de 500 discípulos, ou 500 irmãos. No cenáculo temos 120, então ele tinha uma assembleia maior. Mas ele ora em João 17, que aqueles que Deus lhe deu, o Pai, nenhum deles se perderam a não ser Judas. Então Deus ligou a você, que tem responsabilidade no ministério, embora você possa transitar na igreja, numa necessidade eventual, mas você tem um núcleo que você precisa buscar a Deus. Quem são as pessoas que Deus ligou para você cuidar? E às vezes é um grupo bem pequeno, mas se você for vaidoso, você vai querer ter uma assembleia grande que você não vai cuidar, e você vai ter que dar conta disso do Senhor. Então talvez Jesus tinha 3 níveis aí de ministério: um núcleo maior, uma assembleia maior, por assim dizer, os seus seguidores, e a sua obra em Jerusalém, onde ele era perseguido. E aqui esses pastores vão ter que dar conta. E o terceiro nível de guias que temos aqui está no versículo 24. Saúdem todos os seus líderes, bem como todos os santos, os da Itália, vos saúdam. Poxa, por que ele está enfatizando 3 vezes no único capítulo a palavra guia, a palavra chefes? E a gente vê que quando existe esse fenômeno, essa migração, um novo ciclo, um novo momento da igreja, Satanás ataca de diferentes formas para causar uma desintegração. Nós precisamos estar aquietados nessa hora. Não se apressa com o período da migração.
Precisamos ter sensibilidade espiritual. Poderíamos, pelo menos, em caráter de aplicação, com esses 3 versículos, versículo 7, o 17 e o 24. Os líderes que nos falaram a palavra de Deus, e o termo está no passado, são aqueles pais espirituais que nos geraram na fé, ou gerou a igreja no Senhor, são aqueles que nos aconselham, nos admoestam, que precisamos contar com a experiência deles. Alguns já morreram, outros são anciãos, mesmo que não estejam aqui, mas eles são aqueles que sabemos que a hora que precisamos, eles podem nos acolher, nos acudir. Paulo falou aos Coríntios, vocês podem ter até 10 mil aios ou mestres, mas pais, vocês têm um só, porque eu pelo Evangelho vos gerei. Não são aqueles homens que estão preocupados mais com o púlpito, eles estão preocupados com a mesa. Eles não estão querendo ver a pintura e o ornamento, as cortinas e a mobília da casa. Eles estão querendo descer aos porões e aos bastidores e saber a real situação da casa ou do rebanho. Eles estão olhando as colunas. São gente que tem experiência para nos ajudar a discernir os espíritos e nos proteger. O segundo nível são aqueles pastores do versículo 17. Pessoas que Deus levantou ao ministério, que esses mais velhos apontaram. E devemos ter cuidado para a gente não honrar os mais velhos e desonrar aqueles que foram apontados por eles. Porque se não honrarmos estes presentes, de fato não estamos honrando a ninguém. São os nossos presbíteros. E o versículo 24, poderíamos aplicar como aqueles colaboradores, ou pastores, ou presbíteros, mas em assembleias menores no seu respectivo lugar. Pode ser que numa região tão complexa como essa grande Rio, presbíteros numa assembleia pequena se movam como obreiros porque amadureceram. E o seu ministério vai ser ajudar e supervisionar essas assembleias. Mas você não pode ignorar aquele que está lá onde você mora. Sejam 10, 20, 30, 40 pessoas, ali você tem os pastores que Deus colocou ali para pastorear. É interessante que em Corinto Paulo não menciona a palavra presbítero. Mas se você chegar no capítulo 16, no meado do capítulo, ele vai dizer que vocês têm que se lembrar que a família de Estéfana são as primícias da Caia. Vocês devem se submeter a eles e a todo obreiro e a todo aquele que coopera. E o contexto ali também é líderes. Eles são cooperadores, não está mencionando a palavra presbíteros. Mas ele está chamando a gente a valorizar e respeitar aqueles que Deus colocou para nos liderar. Eu gostaria de ler e terminar a minha mensagem com vocês, o meu compartilhar. Primeiro a Tessalonicenses, capítulo 5. Versículo 12 em diante. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12 em diante. Irmãos, pedimos que vocês tenham em grande apreço os que trabalham entre vocês, os que presidem no Senhor e os que os admoestam. Olha o que ele está dizendo. Nós estamos pedindo que vocês tenham grande apreço, ame essas pessoas, apoie essas pessoas, cuide dessas pessoas, contribuam financeiramente para que aqueles que largaram tudo estejam sendo supridos para continuar servindo. Não permitam que eles passem crises com a família e os filhos, porque vocês reivindicam tanto tempo deles para servir na igreja, mas não lhes retribui o suficiente para eles prover os seus recursos. Sejam submissos a essas pessoas, não sejam críticos. Eles são fracos também e têm problemas. Orem por eles. Não seja como aquele filho de Noé que quando plantou uma via e se embriagou, Cão foi lá e acusou seu pai. E por isso ele caiu debaixo de maldição. Quantas vezes, irmãos, nós criticamos nossos líderes, nós não protegemos as suas debilidades, e às vezes não são problemas, somos nós que não estamos interpretando adequadamente os processos. Paulo está falando, atente para isso,
olhe para eles, aqueles que trabalham, ele vai dar 3 características aqui. Primeiro, eles trabalham. Segundo, eles presidem, mas eles também nos admoestam. E nós, quando chegamos nessa terceira característica, admoestar, nós temos dificuldade de reconhecer que Deus levantou pessoas para nos admoestar, nos encorajar, para não sairmos do caminho. Tenham essas pessoas em máxima consideração, com amor, por causa do trabalho que realizam. Vivam em paz entre vocês. Porque, certamente, quando está havendo migração espiritual, não compreenderemos todos os processos. E nós precisamos agora valorizar aqueles que Deus colocou para ir adiante de nós e evitar ter crises com essas pessoas. Porque a nossa tendência é querer controlar as coisas, e se a gente não está compreendendo, nós temos dificuldade de nos sujeitar. É claro que uma das funções de um líder é levar os cristãos a compreender a vontade de Deus pelas Escrituras, eles fundamentam os irmãos. Mas esse processo, basta você ler a história das peregrinações do povo de Deus no deserto com Moisés. Quantas mortes, quantos problemas tiveram, que situação difícil para Moisés, que ele chega a perguntar a Deus: fui eu que pari esse povo? Ele entrou em crise também, não é fácil estar na liderança. Então, queridos, nesse processo que a gente está lendo, que Deus tenha compaixão de nós. Se aparece 3 vezes a palavra liderança ou guias aqui, é porque no período dessa migração, se tem algo de grande processo e responsabilidade, flexibilidade, que precisamos atender, é como valorizar aqueles que Deus colocou para nos pastorear. E como eles mesmos precisam lidar com isso. Os pastores mais velhos, os líderes mais velhos, têm a responsabilidade de pastorear os intermediários mais novos, e assim todos seremos protegidos. Essa é a maneira do Senhor manter o rebanho guardado, protegido, mesmo num tempo de transição. E eu termino dizendo sobre cuidar desses irmãos, sobre amar. Lembre-se que Paulo falou em 1 Timóteo 5,17. Os presbíteros que governam bem, eles são merecedores de dignos honorários, especialmente os que se afadigam no ministério da palavra e do ensino. Não atem a boca do boi que debulha o grão. Isso é algo que o Senhor estabeleceu, que digna ao trabalhador do seu salário. E Paulo vai falar em Gálatas 6,6: e aquele que está sendo instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Quando lemos esse contexto, nós começamos a falar lá na reunião de quinta-feira, orai ao Senhor da Seara para que envie trabalhadores para a sua Seara, não foi? Um peso muito forte com o Pablo Davi, depois eu compartilhei na sexta. Mas, irmãos, se o Senhor envia trabalhadores para a sua Seara, o que temos que fazer com eles? Temos que amar, cuidar, proteger, valorizar, guardar, e que eles tenham também homens maduros que protejam a eles e as suas famílias. Que o Senhor realmente possa nos guardar em tudo isso e nos ajudar em todas essas coisas. Lembre-se, irmãos, do primeiro versículo que eu li. Alguém lembra qual foi o primeiro versículo que eu li para a gente encerrar? Quem que lembra? Jeremias 8,7. Que nós tenhamos mais sensibilidade que os animais, de perceber que o Senhor está fazendo algo maravilhoso aqui no Rio de Janeiro. Vamos orar por aqueles que estão à frente, para que eles sejam canais de bênção do Espírito Santo. E que em cada assembleia local, cada igreja, hajam pastores maduros, irmãos e irmãs servindo. E que hajam aqueles que servem como obreiros nessa região. E que nós também tenhamos aqueles irmãos mais velhos, nossos pais espirituais. Que eles também possam, sempre que a gente precisar, eles possam nos ajudar e possamos pedir a sua ajuda. Que Deus nos abençoe. Vamos orar ao Senhor, em nome de Jesus.